No vídeo de hoje você vai aprender 5 sabores deliciosos, fáceis e econômicos, perfeitos para vender ou presentear. Fica até o final para não perder essa ideia que pode fazer total diferença na sua encomenda de Páscoa. Aproveita, já deixa seu like e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E agora, bora comigo aprender essa receita. Para fazer o brigadeiro base, eu coloquei uma vasilha que possa ir ao fogo, uma caixinha de leite condensado, a mesma medida de leite, você vai medir na caixinha de leite condensado, ou se preferir no copo de medida são 300 ml. Adicionei também 4 colheres de sopa de leite em pó e eu costumo usar o leite em pó integral, mas você pode utilizar o leite em pó da sua preferência. Misturei tudo antes de levar ao fogo até dissolver o leite em pó. Assim evita que ele fique com pedacinhos, né? Que não é muito agradável. Misturado, então eu coloquei no fogo na temperatura média. Brigadeiro de cacau eu costumo deixar em fogo alto para começar, né? Até ferver. O brigadeiro branco não. Eu coloco já desde o início na temperatura média, porque ele tem uma facilidade maior de queimar do que o brigadeiro de cacau. Então aqui é preciso ter muito cuidado, mexendo sempre por todos os cantinhos, bem no fundo da vasilha, para evitar que grude e que mais do que isso, evitar que queime o seu brigadeiro. Como ele é à base de leite, ao invés do creme de leite, ele tem uma tendência maior a subir, né? Quando a gente ferve o leite, ele sobe bastante. Então, é importante colocar em uma vasilha alta para evitar que entorne, porque olha como ele sobe. Caso, enquanto ele estiver fervendo, você perceber que a sua vasilha não vai comportar, correndo muito risco de estar entornando e sujando todo o seu fogão, você não precisa desesperar. Apenas tire a vasilha do fogo por alguns segundos, mexendo, que o líquido ele vai diminuir e aí sim você volta com ele para o fogo. Isso é questão de segundos. E vai fazendo isso até ele começar a pegar uma consistência mais firme e aí ele não vai subir tanto. Olha o ponto que agora está. Ó, esse aqui já é o ponto. Está borbulhando bastante, aqui já não sobe mais. Está numa consistência bem mais firme, mas não está tão firme quanto para um brigadeiro de enrolar. Olha como escorre, colocando assim na lateral. Então eu desliguei o meu fogo e mexi mais alguns segundos até ele parar de ferver. Aqui eu acabei de tirar do fogão e olha a consistência, olha, forma um risquinho. Passando a espátula, ele forma uma linha. Esse é o ponto ideal. E agora, com ele ainda quente, eu vou dividir em 5 porções para que eu possa fazer os 5 sabores. Ela precisa ainda estar quente, tá? Esse rendimento aqui, ele deu mais ou menos uns 400 e pouco gramas, 400 e pouco. Então, vai dar uma média de uns 80 gramas, mais ou menos, em cada porção. Se você preferir, você pode estar fazendo essa divisão sem pesar também, né? Só separando mais ou menos as quantidades. Mas aqui eu fiz na balança para você ver certinho quanto mais ou menos dá. Essa quantidade, 400 gramas, ela pode variar com o seu. Não é um peso exato, porque isso vai depender muito do leite condensado que você estiver utilizando, se ele tem mais gordura ou menos gordura, porque aquele que tem mais gordura, ele vai fazer ter uma consistência firme mais rápido. Então, ele não vai ter muita redução. Mas, é uma variação aí mais ou menos de 400 gramas. O meu deu um pouquinho mais, por isso que cada porção deu um pouquinho mais de 80 gramas. Porções divididas, agora é hora de saborizar. Eu vou saborizar com leite em pó, amendoim, coco ralado, paçoca e chocolate em pó 50% cacau. Comecei pelo leite em pó e misturei bem até que ele estivesse totalmente dissolvido. Na descrição do vídeo eu deixei a informação das medidas certinha do que eu usei para saborizar. Essa quantidade ela vai ser suficiente para 80 a 100 gramas do recheio base.
Se você quiser fazer uma porção maior do recheio, você vai dobrar. É só dobrar a quantidade do que foi utilizado para saborizar. O segundo que eu fiz foi o de coco. Eu dou preferência para o coco ralado, fino, que não seja adoçado. Porque como é um brigadeiro, se você colocar um coco adoçado, vai ficar muito doce, muito enjoativo. Isso é o meu gosto, né? Mas você pode fazer conforme o seu gosto. Caso prefira algo bem mais doce, então você pode utilizar também o coco ralado adoçado. A terceira opção foi de paçoca. E aqui tem uma paçoquinha, que equivale a 20 gramas. Coloca e misture bem. Ele vai ficar com uns pedacinhos bem pequenininhos do amendoim. E isso é normal. O quarto sabor foi o cacau em pó. Eu utilizei o 50%. E aqui veja que eu estou colocando o cacau nos dois últimos. Porque o de amendoim eu faço uma base de chocolate nele mesmo. Então é só misturar. Como esse brigadeiro ele está quente, dissolve muito rápido. E olha essa textura, esse brilho, que maravilhoso. Fora o cheirinho que foi dando aqui. E agora o quinto, que eu faço primeiro a base do brigadeiro de cacau. E em seguida acrescento o amendoim triturado. Esse amendoim eu não triturei, não comprei o amendoim inteiro e triturei. Ele já compra assim no mercado. Mas se você não tiver, você pode sim triturar ou colocar bem pequenininho, bem quebradinho, pedacinhos de amendoim. Então aqui ficou o de leite em pó, coco, paçoca, cacau e amendoim. Agora é importante deixar esfriar, coberto por um plástico, em contato mesmo com o creme, para evitar que forme uma película. E aqui você pode deixar esfriar em temperatura ambiente mesmo ou dentro da geladeira. Meus recheios frios eu coloquei assim em saquinhos pequenininhos para facilitar rechear os ovinhos. Aqui tem o de coco e o leite em pó, paçoca, cacau e amendoim. Usei esses ovinhos aqui de 50 gramas e essa forminha de papel para acomodá-los é aquela forminha de cupcake numeração 5. E para isso é só cortar a pontinha aqui do saquinho, não precisa ser um corte muito grande, e rechear os seus ovinhos. É importante que esse recheio esteja numa consistência não muito firme. Caso, após esfriar, você perceber que a consistência do seu ficou muito firme, é muito fácil resolver. Você pode adicionar bem pouquinho leite no creme, sem levar ao fogo mesmo. Coloque um pouquinho de leite e misture bem até chegar na consistência desejada. Ou, se preferir, pode ser também adicionado o creme de leite. E é do mesmo jeito. Então, de leite em pó, eu coloquei o recheio de leite em pó e polvilhei um pouquinho de leite em pó nele. Talvez você possa se questionar por que eu saborizei com leite em pó, já que a base já levava o leite em pó, né? Mas é para que o recheio aqui, ele fique com um sabor mais evidente ainda, diferenciando dos outros. Esse aqui agora é o de coco, e eu coloquei na balança para você ter uma ideia da quantidade de recheio que leva. É uma média de 18, 20 gramas mais ou menos de recheio. E finalizei com o coco ralado em flocos. Esse aqui não é fininho, ele é maior. Recheei também o de paçoca e finalizei com um pouquinho de paçoca. Amassei ela um pouquinho. E como eu usei a paçoca quadrada, não é aquela cilíndrica, coloquei um pedacinho dela quadradinho sobre o creme. E olha que fofo que fica. Ó, como eu fiz o quadradinho, eu pego o pedaço da paçoca, quebro um pedacinho e acerto mais ou menos as pontinhas. Não precisa ficar bem certinho, não. Ela pode ficar um pouco irregular e coloca sobre o creme. Caso você esteja fazendo um ovo maior, que não seja de 50 gramas, aí sim você pode colocar, dependendo daquela paçoca de rolha, né? Você pode colocar metade dela ou uma inteira. Isso vai variar com o tamanho da casquinha de ovo que você estiver utilizando. Esse agora é o de cacau
Eu coloquei o creme e finalizei com um granulado na base, um pouquinho na lateral. Finalizei com um brigadeiro. Nesse caso aqui, o brigadeiro ele tem 10 gramas. E coloquei esse na base. Deu todo um charme, fez toda a diferença. E agora é o de amendoim. Todos esses cremes você pode colocar também com uma colher. Dá super certo, sem problema algum. Mas eu acho mais rápido para uma produção, ele assim em saquinhos ou um saco de confeiteiro, né? Se for uma produção muito maior. Mas a colher também dá super certo. Finalizei com um amendoim triturado, também semelhante ao do brigadeiro, colocando um pouquinho na base, puxando um pouquinho para a lateral até chegar em cima. Agora fique com essa maravilha. Olha que lindo! Esses sabores. Com essa base você pode fazer outros sabores, você pode fazer bicho de pé, você pode fazer pistache, Nutella, doce de leite e você pode também fazer 2 sabores colocando nos seus ovinhos, assim você facilita a sua produção. Você pode colocar, por exemplo, metade de cacau com metade de ninho. Vai criar um outro sabor usando já os sabores que você tem, sem precisar fazer uma variedade de outros sabores e assim prejudicar a sua produção. Principalmente se você está começando as vendas na Páscoa e não tem tanta experiência. Eu fiz o sacrifício de experimentar cada um dos sabores. Comecei com o brigadeiro, muito bom. Olha essa consistência, bem cremosa, perfeito. Depois experimentei o de coco. Gente, esse aqui ficou bem, assim, lembrando o Prestígio. Maravilhoso. Sem palavras para o de coco. Então, de paçoca, muito bom. A paçoca quebra um pouco do doce. O de leite em pó. E finalizei com o de amendoim. Me conta aqui nos comentários quais outros sabores você faria com essa receita base. Eu vou amar saber. E se você curte esse tipo de vídeo, aproveita que tem uma playlist aqui com várias ideias maravilhosas e lucrativas de Páscoa esperando por você. Eu fico por aqui e te agradeço por ter acompanhado até o final. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!